Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Lúcio Rogério e hoje eu estou aqui com um exercício aqui de circuitos elétricos em corrente alternada. Queria fazer a análise desse circuito aqui para a gente ganhar tempo. Eu já fiz os equacionamentos aqui no quadro e a gente vai fazer a análise ponto a ponto aqui desse exercício. Nesse exercício é solicitado as tensões e a corrente do circuito. Como é um circuito série, a gente tem aqui um circuito RLC, um circuito série. A gente tem um resistor de 4 ohms, um indutor com reatância indutiva de 3 e um capacitor com reatância capacitiva de 6. E uma fonte de alimentação alternada, aqui não foi indicada a frequência, não foi necessário indicar a frequência, com o valor RMS e o ângulo em 0 graus. Então a gente tem um circuito RLC série, e a ideia aqui é encontrar a corrente, que é uma só no circuito, e as quedas de tensão nos componentes, nos 3 elementos. Bom, então o primeiro ponto que eu queria mensurar é essa representação aqui, muito típica, J3. Isso representa a reatância. Lembrando que a reatância é em ohms, é oposição. A reatância é uma parcela, está no eixo imaginário, é uma parcela de quem? Uma parcela da impedância. A impedância é oposição, é impedimento da circulação de corrente elétrica. Então aqui eu tenho 3 ohms de reatância indutiva e aqui representando menos, a reatância capacitiva. Ok? Bom, então o primeiro ponto aqui é encontrar a impedância, a impedância total. Lá no circuito CC, nós encontraríamos a resistência equivalente. Então aqui a impedância total, como eu tenho os 3 elementos em série, basta eu considerar a parte real e a parte imaginária das reatâncias. Então a gente tem essa estrutura, que a reatância total é igual à resistência, que é a parte real, mas como eu tenho 2 reatâncias, uma reatância capacitiva e uma indutiva, então eu tenho que considerar a reatância indutiva menos a reatância capacitiva. Bom, mas por que a reatância capacitiva é negativa? A gente tem que lembrar, aqui, nessa análise do plano de um número, representando um número complexo aqui no plano cartesiano, que o eixo x é o eixo real e o eixo y é o eixo imaginário. No eixo imaginário eu tenho o quê? O vetor reatância indutiva positivo e o vetor reatância capacitiva negativo. Então, reatância capacitiva, a gente tem o menos na representação retangular. No nosso caso aqui, essa representação, como a gente está trabalhando com números complexos aqui em corrente alternada, a gente usa essa ferramenta matemática, a gente pode representar de forma retangular, com as componentes, componente real e componente imaginário, ou a gente pode representar usando o módulo e o ângulo na versão polar. Bom, então aqui, dessa forma mais simples, a gente tem a representação na forma retangular. Então basta pegar aqui 3 menos 6. 3 menos 6 são as reatâncias. E a resistência é 4. Então aqui a gente tem que a reatância total é 4 menos J3. Nesse caso, esse circuito ele é predominantemente capacitivo. Por quê? Porque a reatância capacitiva foi maior do que a reatância indutiva. Então eu tenho predominância capacitiva. Encontrando aqui, aproveitando a oportunidade, eu fiz aqui o passo a passo da conversão. Essa conversão pode ser feita na calculadora, facilmente, mas eu coloquei aqui para a gente lembrar. Eu tenho um número representado da forma retangular, quero passar para polar. Lembrando, polar eu tenho módulo e tem o ângulo, que a gente chama de θ. Então, o módulo vai ser o quê? A resistência, a fórmula de Pitágoras, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária, a reatância ao quadrado, e isso tudo dentro da raiz. Fazendo essa matemática, cota ao quadrado mais aqui o negativo vai sumir dentro da reatância, 3 ao quadrado
a gente tem 5 como módulo. Para encontrar o θ, que é o ângulo, basta a gente fazer arco tangente da reatância dividido pela resistência, parte imaginária dividido por parte real. Dessa forma, né, fazendo essa matemática, a gente vai encontrar um ângulo de menos 36,87. Então, a gente tem como a impedância total, né, final, representada na forma polar, 5, com ângulo de menos 36,87. Beleza, encontrei a reatância total. Se eu tenho a reatância total, né, que seria equivalente à resistência equivalente lá do circuito CC, com a tensão total e a reatância total, eu encontro a corrente do circuito. A corrente é uma só, né, é única no circuito sério. Então, corrente, pela lei de Ohm, é tensão dividido por reatância, né, a oposição total. A tensão é 100 com ângulo de 0 e a reatância a gente encontrou na forma polar. Divisão e multiplicação é muito mais fácil na forma polar. E soma e subtração é muito mais fácil na forma retangular. Então, como é uma divisão, vou usar os números representados na forma polar, né? 100 dividido por 5, 20. Como é uma divisão, 0 menos 36, menos com menos, a gente tem aqui o ângulo da corrente positivo. Então, 20 com ângulo de 36,87. Bom, encontrando a corrente na forma polar, agora a gente vai fazer o inverso. Encontrar a corrente na forma retangular. A gente poderia fazer na calculadora, mas eu coloquei aqui para mostrar. Então, a gente tem aqui a representação retangular, né? É o coeficiente ou o elemento real mais o elemento imaginário. O elemento real eu chamei de A. Então, A, né, para encontrar A, é cosseno de θ desse ângulo vezes o módulo. Fazendo essa matemática, cosseno de 36,87 vezes 20 vai me dar 16. Então, achei a parte real. Para encontrar o B, que é a parte imaginária, vai ser o seno de θ vezes o módulo. Fazendo essa mesma matemática, seno de 36,87 vezes 20 vai me dar 12. Então, né, escrevendo na forma retangular, a gente tem 16 mais J12 amperes. Forma polar, forma retangular da corrente. Com a corrente do circuito, agora ficou fácil, né? Com a corrente, que é uma só, corrente vezes resistência é queda de tensão. Corrente vezes reatância indutiva é a queda no indutor. E corrente vezes reatância capacitiva é a queda no capacitor. Então, fazendo essa matemática aqui, ó, primeiro no resistor. Tensão no resistor, corrente, né, total que a gente encontrou, vezes resistência. Como eu tenho uma multiplicação, é mais fácil usar a representação polar. Então, 20 com ângulo de 36,87 vezes a resistência. A resistência, ela vale 4, né, a gente viu aqui. Como a resistência, ela não tem ângulo, né, ó, o ângulo dela é 0. Ela não tem ângulo diferente de 0. Então, com ângulo de 0. Então, dessa forma, 20 vezes 4, 80, 36,87 menos 0 é 36,87. Então, eu encontrei a representação da queda de tensão, né, de forma polar. Aqui eu fiz direto, como eu já tinha mostrado, de retangular para polar, de polar para retangular, aqui eu fiz na calculadora, né? Então, fazendo essa conversão, a gente vai ter 64 mais J48 volts no resistor. No indutor, mesmo raciocínio, reatância indutiva vezes corrente. Então, né, reatância indutiva é 3, com ângulo de 90. Né? Veja, ângulo de 90 graus aqui. Então, vai ser 3 vezes 20, 60. 90 mais 36,87. Veja, a multiplicação, eu somo os ângulos, eu vou ter 126, né, perdão, 87. Fazendo a conversão na calculadora, a gente vai ter na representação retangular 36 mais J48. E por fim, né, a tensão no capacitor. Tensão no capacitor, reatância capacitiva vezes a corrente total. A reatância capacitiva é o que? É 6. E esse menos indica, né, que é menos 90. Né, que a gente tem aqui, ó, reatância para baixo. Dessa forma, 6 vezes 20, 120.
menos 90 mais 36 vai me dar menos 53,13. Fazendo a conversão para a representação retangular, 72 menos J96. Por fim, se a gente quiser representar aqui, né, no plano, né, cartesiano, aqui, usando fasores, a gente vai ter um fasor da tensão em fase, né? Veja que a tensão aqui está em fase, né? Então 0 graus, o tamanho do módulo 100 volts. E a corrente? A corrente a gente encontrou aqui, 20, que é o módulo, com o ângulo em relação à referência, e a tensão está na referência, de 36,87. A gente nota que a corrente está adiantada. Por quê? Porque como esse circuito é predominantemente capacitivo, o capacitor ele atrasa a tensão e adianta a corrente. Então a corrente fica adiantada em relação à tensão. Por isso que, nesse caso aqui, a corrente está adiantada a 36,87 graus. Ok? Eu espero ter te ajudado aí, né, com essa básica análise que a gente fez. Faça mais exercícios, né, e se aprofunde mais em circuitos elétricos de corrente alternada. Um forte abraço e até a próxima!